1 Crônicas, capítulo 3, a partir do versículo 1, narra a história do servo de Deus Davi, que foi levantado rei sobre todo Israel. Davi, ao ser levantado rei sobre todo Israel, como o adorador que era, como o homem de Deus que era, que ardia no seu coração o desejo, de estar na presença de Deus e invocar o santo nome do Deus de Israel. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas ser um homem segundo o coração de Deus não significa que ele não seja um pecador. Todos nós somos pecadores e estamos sujeitos ao erro e a quedas e às falhas, ferindo assim a santidade de Deus. Mas no coração de Davi ardia um desejo muito grande por servir ao Deus Todo-Poderoso. Davi agora ele quer a arca na cidade de Davi. A cidade de Davi que Deus o deu nas suas mãos, que foi conquistada, precisa-se da presença de Deus. Davi, conhecendo e sabendo e sabedor de que todas as coisas vêm através do Deus Todo-Poderoso, ele se mobiliza juntamente com o seu povo a buscar a arca para Jerusalém, buscar a presença de Deus para Jerusalém. Isso é desejável e deve ser louvado sempre por todos nós. Buscar a presença de Deus para Jerusalém, ou seja, para a sua casa, para a sua vida, para o seu lar, para o seu ministério. Você precisa buscar a arca, ou seja, a presença de Deus para Jerusalém, para a tua vida. Porém, muitas vezes nós almejamos ter uma vida cheia do Espírito Santo, nós almejamos alcançar as bênçãos de Deus, e a maior dela, a vida eterna. Porém, fazemos tudo isso de maneira errada. Nós vemos que Davi, ele não consultou a lei, ou seja, a palavra, sobre a maneira de conduzir a presença de Deus. Existe, para tudo na vida, existe uma maneira certa de fazer, para que venha ter êxito e as coisas venham a prosperar. Com Deus não é diferente. Para nós ser cheios do Espírito Santo e ter uma vida guiada por Espírito Santo, ou seja, a arca da aliança, precisamos conduzir a arca dentro daquilo que Deus estabeleceu, ou seja, a lei, ou seja, a palavra de Deus. Davi não consultou a lei, e por não consultar a lei, a arca foi transportada num carro de boi, um carro novo, e não segundo o que estava estabelecido na lei, que tinha que ser levada pelos levitas, e sobre os seus ombros era o estatuto de Deus, é a palavra de Deus, não pode sair disso. Quando nós saímos de dentro da palavra, daquilo que está estabelecido pela palavra, nada na nossa vida vai dar certo. Nós passamos a viver uma vida de aparência, de servo, de serva, mas na verdade há um vazio por não viver com inconformidade à palavra de Deus. E não vivendo em conformidade à palavra de Deus, não tem como termos a presença de Deus no nosso coração. Então, o que aconteceu quando foi levado e conduzido à presença de Deus desta maneira, chegando na eira, porque a eira é lugar de tratamento, a eira é onde era levado os grãos, que era colhido e ali passava pelo processo de bater e separar o grão da casca, ou seja, a eira é lugar de tratamento. É por isso que os bois tropeçaram na eira, porque Deus está dizendo, o povo precisa ser tratado para poder fazer as coisas da maneira certa, e ali houve morte por conta de ser conduzida à presença de Deus negligentemente, da maneira errada. Todas as vezes que nós conduzir a presença de Deus da nossa maneira e não da maneira de Deus, vai haver morte. Que morte, irmão? Morte espiritual. Morte espiritual. Tem muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo que estão mortas e mortos espirituais, porque serve a Deus, está na igreja em todo o tempo, mas está conduzindo a presença de Deus, quer levar a vida diante de Deus da sua maneira e não conforme a lei, conforme a palavra de Deus. Tem que ser conforme a palavra de Deus, para que a arca venha habitar em Jerusalém, para que haja prosperidade, para que haja mudança, transformação na sua vida, em todas as áreas e no meio dos teus também. Tem que ser conforme a palavra de Deus. Quando isso não acontece, há morte no meio do povo de Deus. Não podemos conduzir a arca, a presença de Deus, que simboliza a presença de Deus. Não podemos ser cheios do Espírito Santo. Não podemos ser salvos. Podemos até profetizar, pregar, estar em cima dos altares. Mas se nós não estivermos vivendo, praticando a palavra de Deus, não há a presença de Deus. Só uma aparência. E assim é muito neste momento. Muitos estão vivendo de aparência.
Muitos estão proferindo a fé em Cristo Jesus, mas na verdade está vazio, porque não obedece a palavra, não pratica a palavra de Deus. Não praticando a palavra de Deus, não tem como você ter a presença de Deus. Ainda que mostre uma aparência para o mundo de que é servo e que é serva, mas na verdade no seu interior há um vazio. Mas se você não praticou a palavra e não vive a palavra, e quer ser um pregador, quer alcançar a salvação, quer as bênçãos do Senhor, viva a palavra. Primeiro passo, lê a palavra. Segundo passo, obedecer a palavra. Terceiro passo, permaneça nela. E certamente a glória do Deus de Israel se manifestará sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus, trazendo bênçãos, salvação, avivamento, ministérios renovados, tudo novo, porque aonde a arca habita, há prosperidade e vida essa em abundância. Que Deus vos abençoe grandemente em Cristo Jesus.